Fala família, tudo certo com vocês? No GT mais uma vez trazendo aquele vídeo de React Pedalboard que eu não trouxe na semana passada. Então gostaria de iniciar pedindo perdão porque eu falhei com vocês, mas essa semana não podia deixar de ter porque é um vídeo muito importante aqui para o nosso canal. E antes de qualquer coisa, se você curte esse tipo de vídeo, se você gosta de assistir, se você dedica 30 minutos do seu dia, uma vez por semana para assistir esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta, vocês ajudam demais o canal. E uma outra coisa que eu sempre falo, se você também quer que seu board apareça aqui, para o que você está fazendo e ó, tá vendo aqui embaixo, exatamente onde está aparecendo na tela, envia uma foto do seu board bem legal para esse e-mail que está aparecendo na tela de vocês e aí vocês entrarão na fila para que eu possa reagir. Lembrando que a fila não é tão grande, tá? Então 2, 3 vídeos no máximo vocês já aparecem por enquanto, tá? Então tá vindo muito board, então se você enviar rápido eu vou reagir mais rápido, senão vai demorar porque a fila vai ficar maior, beleza? E aqui embaixo também eu deixo o link de tudo, tá? Eu deixo o link de presets para tanque G, tanto para violão quanto para guitarra, lembrando que são os presets mais baratos do mercado e eu vou criar atualizações, já estou trabalhando em novos presets, tá? Com capturas dessa vez e para quem já tem, não vai ter a inclusão, tá? Então quem já tem esse preset, você só vai lá pegar, vai atualizar, você vai baixar os novos dados. Para quem não tem, vai ter que comprar e sim vai subir o preço, porque logicamente vai ter muito mais coisas lá, tá bom? E para violão também tem uns IAs bem legais, alguns presets bem legais também. Você que quer saber, tem tudo aqui no canal, tá? Mas sem enrolação também aqui embaixo tem tudo o que vocês querem. Então aqui vai ter pedal de drive, pedal de delay, reverb, multi-efeito, enfim, tudo que eu confio, já testei naquele precinho chinês que nós gostamos, está também aqui embaixo, beleza? Mas sem enrolação, bora pro primeiro board de hoje, porque hoje, naquele padrão, vocês estão superando todas as vezes, então só tem board sensacional, beleza? Primeiro board de hoje do Alan Felipe, ele fala assim: boa noite, me chama Alan. Boa noite, mano, você tá bem? E esse é o meu set cadeia de sinal. E aí nós já temos aqui esse incrível e lindo board, tá? A gente tá aqui falando de uma pedaleira sensacional, que eu já vou comentar, então vamos seguir aqui a ordem do jeito que ele mandou aqui, beleza? Basicamente o set entra no Rotone Soul Press, tá? Pra quem não conhece, esse é um dos melhores pedais que é de volume barra wah. Ele é muito bonito, ele é muito legal, o som dele de wah é muito bom, a aceleração dele é bem legal também e o que chama muita atenção é, além da beleza dele, ele é muito pequeno, então isso é muito importante. Tá tendo ele tem um ótimo assim custo-benefício em questão de espaço, então isso é muito importante, é um dos pedais que eu mais gosto, incluindo os gringos, tá? Depois desse daí talvez seria um DVP da Dunlop, mas vocês sabem que é extremamente caro. Depois vai pro EQ10, tá? Da Kaline. Esse EQ10 ele é bem legal, tá? São 10 bandas de equalização onde você consegue ir alterando. Para que serve um equalizador, Juliano? Você consegue utilizar como booster limpo, você consegue utilizar como booster de médio, você consegue trazer mais ganho nesse caso, você consegue ter um booster de grave, então, cara, é muito versátil. E uma coisa muito legal que eu já ouvi falar é que esses equalizadores, e é muito legal para quem tem, por exemplo, um amplificador transistorizado que não é tão interessante, ou aqueles amplificadores que só tem 2 knobs para você configurar de bass e treble, ou somente um de tone. Ter um equalizador na mão salva um show, tá? Salva um show, salva um som, salva um dia que você vai tocar, porque realmente equalizador serve para tudo e é muito bom ter equalizador no board, tá? Então por isso que é um dos pedais mais legais e mais menosprezados também, que o pessoal não sabe e não entende a importância de um equalizador. Depois ele vai para um pedal que é um dos meus preferidos de drive, o Green Rhino da Wayhud, tá? Basicamente o Green Rhino, ele é um TS modificado. O TS tem, logicamente o TS ele é clássico, todo mundo gosta do TS, mas tem algumas poucas reclamações, e uma das poucas reclamações é referente ali à controlabilidade, tem um excesso de grave, enfim. E a Wayhud veio vendo e olhando para esse ponto do mercado, assim, tal como fez a TC Electronic, com o Morning Glory da JHS, que é no caso da JHS, fez o que era antes o Blues Breaker, só que tinha pouco volume, eles foram alteraram. A Wayhud quis fazer o mesmo com o TS e deu muito certo, porque é um pedal aclamado até mesmo pela controlabilidade, porque além dos 3 knobs padrões, vai ter outros 3 knobs, o que dá uma controlabilidade no drive muito legal. Você consegue chegar desde um drive mais tranquilo até um drive bem mais nervoso, que é bem legal, um dos meus pedais favoritos. Depois Pure Sky aqui, tão aclamado, tão famigerado Pure Sky, nós comentamos
todos os pedais boards, os reviews de pedal board quase todos têm o Pure Sky, porque ele é muito bom, da Kaline também, vale muito a pena, porque ele é um clone do Time. Para quem não sabe, o Time era um pedal antes de boutique, agora tá com o MXR, mas mesmo assim o original é muito caro. E vale muito a pena porque ele é o overdrive na pegada ali, overdrive transparente, um dos mais baratos que a gente vai encontrar, com uma boa qualidade e ainda é bonito, então vale muito a pena. Depois ele vai aqui para um pedal bem legal, tá? Que é o AC Booster. E o legal é que, eu não sei se vocês conhecem, mas essa versão é o AC Booster Plus, tá? Pra quem não sabe, o AC Booster, ele ficou muito famoso por ser um dos boosters mais conhecidos, digamos assim, do mercado. E o AC Booster Plus, você tem 2 foots, então você tem muita controlabilidade, além de você conseguir controlar o volume e o ganho separado, tá? Em cada um dos foots, então é como se tivesse 2 boosters ali, e não é só um booster limpo, tá? Você consegue dar um booster de ganho, um booster de volume e até mesmo um booster de médio, por exemplo, ali alterando os knobs, porque vocês estão vendo que tem uma quantidade absurda de knobs, o que é bem legal. Depois ele vai pro Pinnacle, outro pedal aqui clássico e muito legal da Wampler, tá? O Pinnacle é um overdrive bem mais pesado, bem mais nervoso, e é legal porque ele tem os drives dele são bem clássicos, tá? Ele vai ter o Greenhorn da Wayrush, super conhecido principalmente na gringa, o AC Booster Plus também super conhecido principalmente na gringa também, e o Deluxe Pinnacle da Wampler também, que é top pra caramba, é um pedal bem nervosão mesmo, o pessoal usa, porque também ele é interessante que ele tem 2 foots, você tem um booster ali, que se eu não me engano ele funciona independente, então isso é bem legal, porque dá uma controlabilidade maior. Então, apesar dele ter somente 3 pedais de drive, somente não, acho que é ok, mas além desses 3 pedais, dos 3, 2 tem 2 foots, então você consegue alterar e ter muito mais controlabilidade e uma gama maior também de variações, que é bem legal. Depois você vai para nada mais nada menos que a Red Rush, tá? Gigaboard. Muito se fala hoje de Quad Cortex, de GP200LT, enfim, mas o Red Rush Gigaboard é muito legal, tá? E uma coisa legal nela também, não é barata, já atualizo vocês, não é barata, mas ela é ali um preço mais próximo a uma HX Stomp, e na minha opinião a Red Rush tem efeitos melhores do que a HX Stomp, tá? E além de ter 4 foots, que a HX só tem 3, ocupa mais espaço, mas Red Rush é Red Rush, quem conhece sabe que você tem uma qualidade absurda com essa pedaleira, tá? Então ali provavelmente acontece o amplificador, a seção de cabinet dele também, modulações e delays e reverbs que são incríveis, tá? Apesar dele ter pedais depois. O legal, olha isso, ele utiliza um booster após tudo isso, tá? Então provavelmente após os amplificadores ele vai utilizar um booster, que nesse caso é o Spark, tá? Da JHS, da TC Electronic. Esse daqui é um booster extremamente limpo, então você só tem ali um knob mesmo, que é um knob de level, onde ele só eleva mais o som, o que é legal quando você já tem um som legal, ou para quem toca rock e metal, que já tem um som de base legal, mas quando vai solar, só quer elevar literalmente o volume da guitarra, sem alterar ganho, porque já tem altos níveis de ganho durante uma base, por exemplo, tá? Então isso é bem legal, apesar que também dá para utilizar em algumas outras variações e algumas outras oportunidades, que também é muito legal. E por último ele finaliza no Genesis, tá? O Genesis é um pedal muito legal de reverb, tá? Um dos primeiros que fez sucesso. O Genesis é uma marca nacional, tá? Então eles têm tanto o Genesis quanto o Eden é de delay, e o Genesis ele é de reverb. Você vai ter ali alguns bem legais, como o Spring, o Cathedral, você tem o Hall, você tem o Steel, que é bem mais fundo, então você consegue fazer desde um delay de um reverb mais leve até um reverb mais pesado, mais worship, tá? O ponto é que, apesar do preço, ele não tem entrada e saída externa, então isso acaba sendo um ponto mais falho do Genesis, mas que vale muito a pena ainda, porque a qualidade não deixa nada a desejar com os gringos, por exemplo, então vale muito a pena, beleza? Alan Felipe, parabéns pelo board, sensacional, fiquei muito feliz de ver a Gigaboard no seu board, porque não é algo comum de se ver, tá? Red Rush a gente sabe que é muito famosa, mas mais para gringo, mais para os americanos, enfim, e nós aqui não vemos tanto, tá? Hoje a gente vê o HX Stomp, ou já vai para uma Quad Cortex, Camper ou uma GP200LT, então é um bom meio termo ali, acho que vale muito a pena a Red Rush, qualidade profissional, e é difícil de ver, então dá pra ver que você tem um ótimo gosto, beleza? Parabéns pelo board, sensacional, gostei demais dos drives, gostei demais da pedaleira, tamo junto, e tendo qualquer atualização, envia pra gente, beleza? E agora vamos pro próximo board do Leonardo Cavalcante, ele fala assim: bom dia, atualizei de novo, kkk. Cara, vida de guitarrista é assim, você sempre vai estar atualizando o board. Segue esse setup de pedais para apreciação, toque em igreja e às vezes um rock por fora,
legal, cara, vamos ver como que tá aqui. Abaixo a lista em ordem da ligação. Então vamos comentar aqui, a gente vê que é um board bem completo, com bastante pedal, alguns pedais, e une bem, tá, o custo-benefício com os pedais mais high level. Então ele entra aqui no buffer da Moss, que fica embaixo do board, tá? Pra quem não sabe, buffer, ele recupera o sinal. E é muito legal você ter no meio, no final ou até mesmo no começo, tá? Então você ter no começo é bom que você recupere o sinal da sua guitarra e depois já segue a vida ali em toda a sua cadeia de sinal, o que vale a pena, tá? Ou para quem tem muito pedal, como é o caso dele que já tem uma quantidade grande de pedais, realmente vale a pena você ter um buffer para você não perder sinal e a guitarra chegar baixa, por exemplo, na saída. Então ele entra no buffer da Moss, depois ele vai ter o compressor, o SP, tá? O SP Compressor. Essa é a versão da Lyrock, tá? Pra quem não sabe, a Lyrock é uma empresa chinesa que, faz clones 1 para 1 de todos os pedais. O pedal fez muita fama, eles vão lá e faz mais barato. Como é o caso do Protein, por exemplo, que é super caro, da Carbon Amplification. Da Brown Amplification, na verdade, ou o The Duelist também, eles fazem clone muito 1 para 1 do The Duelist, Juliana Chorus, enfim. Tem uma lista aqui de pedais que ele copia 1 para 1 e é muito bom. Depois vai pro Crybot da Sonic com o Envelope Filter. Cara, é legal, eu já tinha pesquisado bastante esse pedal aqui, apesar de não ver em nenhum board, tá? O Crybot, basicamente, ele é um wah-wah e um Envelope Filter, tá? Então, basicamente, você ativa, você tem ali os knobs e você consegue configurar a velocidade que você quer que ele faça. Então, ele é algo meio que automático ali. E o Envelope Filter, ele é legal, não é tão comum de ver nos boards, mas dá para fazer muito som legal. Ele é muito usado também embaixo. E pro que ele faz em rock também tem uma variação grande de possibilidades com esse pedal. Depois já pro Pitchfork da Electro Harmonix, eu já comentei sobre esse pedal. Ele é basicamente um concorrente, além de ser, apesar de ser da Electro Harmonix também, ele é basicamente um concorrente do POG, tá? Com qualidade exatamente igual ou até melhor. Algumas pessoas gostam mais do Pitchfork, outras gostam mais do POG, mas a qualidade é muito parecida, inclusive no pedal do Deleu, por exemplo, muito tempo, e a gente sabe que ele é patrocinado por grandes empresas e só tem pedal high level, tá? Então é porque o pedal realmente é bom e ele é um pedal de oitavador, basicamente. Ele vai pro B-Box Preamp, então mais um pedal da Mosk ali. B-Box Preamp é clone, literalmente 1 para 1 do BB Preamp, um overdrive muito legal, tá? Você consegue desde um overdrive mais leve, mais tranquilo, até algo mais nervoso. Depois vai pro Protein, que eu já tinha comentado, também da Lyrock, que é também um clone 1 para 1 da Brown Amplification, outro pedal que seria super caro se comprasse, e aí a Lyrock conseguiu deixar isso mais barato para que nós possamos também interagir com pedais desse nível, e ele realmente é muito bom, tá? Então você vai ter dois knobs ali, um é baseado, se eu não me engano, no Money Glory e outro num TS, alguma coisa assim, tá? No ODR, eu acho, se eu não me engano. Mas são basicamente um ali numa pegada Blues Breaker e outro numa pegada TS, e aí tem suas modificações. Depois vai pro The Killer V2 da Joy FX, tá? Esse pedal ele é muito legal, ele é clone do The Cute também na JHS. Pedal que se você fosse comprar só o footzinho dele lá, o que ativa o switch remote, ele seria super caro. Então, basicamente, o The Killer ele é uma cópia 1 para 1 do The Cute da Joy FX. E o The Cute ele é um pedal bem legal, porque você tem ali essas três chavezinhas que você tem, eles conseguem trazer desde um overdrive mais tranquilo ali de um segundo estágio até um fuzz. Então tem uma chavezinha ali que traz um lado mais fuzzeado, que é muito legal. Então nível de controlabilidade e range de oportunidades que você tem, cara, não tem pra ninguém. É o melhor pedal que você vai ter. E ele vai no Ampere 2 Stomp depois como oitavo pedal dele, onde ele utiliza simulação de amp, gate, modulações e alguns delays, tá? Cara, vamos lá, top. Ampere 2 Stomp já era muito boa, já competia, digamos assim, logicamente na medida do possível e seu custo pela metade do preço que custa uma HX com a HX Stomp. E agora, com as capturas, isso mudou demais, tá? Então, já era bom, já era ótimo o custo-benefício, agora com as capturas não tem pra ninguém. Pelo preço que a Ampere 2 Stomp custa, pro que ela entrega, realmente é o que nós temos de melhor no mercado. Depois, no Send Return da Ampere, ele coloca que tem o volume da Rotone, então a gente vê que ele passa por toda a seção de drives e compressão dele. Depois ele coloca lá no Send Return, onde provavelmente ele coloca logo depois da saída, ele já coloca o pedal de volume, ou ele consegue colocar até no final da cadeia de acordo com o preset dele. O Nova Delay da TC Electronic, que é um delay muito legal, apesar de ser um pouco mais antigo, vale muito a pena porque você foi um dos primeiros delays ali, foi bem na onda do DL4, da Line 6 e também da TC Electronic veio Nova Delay também, dois footzinhos você consegue presetar,
você tem infinitas possibilidades e muito guitarrista ainda utiliza esse delay, como por exemplo o Seffer, que toca nada mais, nada menos que com Morada, por exemplo, que é um guitarrista muito famoso, inclusive, tá sendo patrocinado agora pela Ibanez, o que eu achei bem legal. E por final ele finaliza com um pedal bem custo-benefício, o Reverb FS02 da Flama, tá? Que também está no Send Return, pelo que ele colocou aqui. E esse pedal, ele é muito legal, tem ótimos reverbs, entrada e saída estéreo, então isso facilita muito e deixa muito melhor ainda o board dele, porque ele consegue sair totalmente em estéreo. Então a gente vê que um board é bem completo. Aí ele coloca ainda alguns acessórios, como o Dual Switch da Mosk, a fonte ele utiliza uma ISO 10 da Mosk, também top pra caramba, para os pedais, e a Landscape Energy 1 para Ampere 2 Stomp. E ele coloca aqui, atenciosamente, Leonardo Cavalcante de Goiânia, tá? Leonardo, parabéns pelo board sensacional, muito bem montado, só pedal incrível, tanto os custos-benefícios quanto os pedais mais caros são incríveis, tá? Top demais, gostei pra caramba. Parabéns pelo board, tem mais alguma atualização que eu sei que vai ter, envia pra gente, tá? Gostei demais, eu teria super esse pedal board, porque gostei muito das escolhas. Depois vai aqui pro próximo board de hoje do Denis Danilo, ele fala assim, cadeia de sinal, e ele já começa aqui na cadeia de sinal dele, sem enrolação, literalmente a gente tem aqui uma cadeia de sinal dele bem legal ali, mais uma vez trazendo alguns pedais nacionais, que fazia tempo que eu não vi, inclusive, que são os pedais da Furman. A cadeia de sinal dele, ele entra no compressor da Furman, tá? Esse compressor aqui, ele é uma linha do compressor, não é dos mais novos, a gente tem um compressor da Furman que tem 4 knobs, esse daqui é na onda do Dynacomp ali, basicamente, onde você só tem 2 knobs, um de sustain, que é o nível de compressão, e o de level, a gente vê que ele utiliza bastante level, então provavelmente ele pode utilizar o compressor ali também para como se fosse um booster, e isso é muito comum, muitas pessoas gostam de fazer isso. Depois ele vai para o Pure Sky, tá? Já comentei sobre esse pedal, muito legal, clone do time, que agora está com o MXR, pedal incrível para primeiro e segundo estágio, tá? Algo mais transparente, vale muito a pena. Depois disso ele vai para o Tube Drive, que seria basicamente o Tube Screamer da Furman, tá? Literalmente um Tube Screamer clone 1 para 1, literalmente, quase a mesma coisa. Você vai ter ali 3 knobs, um de level, um de drive e um de tone. Funciona muito bem como todo bom Tube Screamer, como segundo estágio, que é o que eu acho que é o ideal para um Tube Screamer, mas você também consegue deixar um drivezinho mais leve ali para conseguir chegar no primeiro estágio mais tranquilo. Utilizei por algum bom tempo da minha vida o Tube Screamer, né? No caso, os pedais são equivalentes ao Tube Screamer como primeiro estágio, também funciona muito bem. Depois vai para um pedal que não é tão comum, tá? Que é a Rotone Ampere One. Essa pedaleira ela fez muito sucesso quando foi lançada. Agora, logicamente, com as novas pedaleiras que vão lançando, não vê mais o pessoal comprando tanto, mas ainda assim é muito boa. Para quem gosta muito da Ampere Mini, a Ampere One é basicamente o mesmo software e o mesmo hardware da Ampere Mini, só que com mais controlabilidade e mais GSP, porque ela é maior também, e também um pedal de expressão onde você consegue colocar volume, fazer wah-wah, enfim, que você não teria na Ampere Mini, tá? E a Ampere One é muito boa porque tem ótimos amplificadores, ótimos cabinets, boas modulações, boas ambiências também, tá? Uma coisa e uma dica que sempre fala nas pedaleiras da Ampere, você não colocar tanta coisa no mesmo preset, porque vai consumir mais GSP e a qualidade dos efeitos cai. Então a ideia é, como ele já tem ali os drives por fora e já tem um reverb por fora, na verdade o que eu considero ideal seria um preset com amplificador, cabinet, modulação, se ele utiliza depois, ou modulação antes dos amplificadores, um delay e o reverb saindo ali direto, já sai no Flama, onde ele consegue, já sai em estéreo, entra em estéreo também no pedal da Flama, e aí também consegue sair em estéreo ali. E já comentando sobre esse pedal, é o FS02 também, que eu comentei nos boards passados. Pedal incrível, você consegue ter preset, você tem vários modos de reverb bem legais, você consegue presetar, o que isso é muito importante, porque você consegue presetar um pedal, um reverb mais worship, mais cheio, ou um reverb mais tranquilo, mais limpo, para você fazer alguma coisa, um groove, alguma coisa mais tranquila assim. E isso pra guitarrista, você sabe, mano, todo guitarrista sabe como é difícil você ter um pedal de reverb que não tem preset, e aí você tá num reverb, num preset mais pesado, onde tem mais ambiência, e você tem que trocar para um preset, para um reverb mais leve. E quando não tem preset, você tem que fazer isso na mão. Então, abaixando de rapidão, trocando. Se é na mesma música mesmo, você tem que achar o meio termo, porque não dá pra você abaixar. Então, você ter preset é muito importante pra isso, tá? Cara, gostei demais do board, achei um board muito legal, uniu muito bem, é um board híbrido bem interessante, porque tem a seção de drives ali por fora, você tem uma pedaleira onde você tem um pedal de expressão, que você consegue ter uma controlabilidade de volume, um alá, enfim.
E você tem um reverb por fora também, que a gente sabe que as pedaleiras geralmente não têm reverbs tão legais, apesar dessas novas estarem vindo com ótimos reverbs. As pedaleiras, de um modo geral, os reverbs de pedais isolados são melhores, tá? Então não tenho o que comentar, é literalmente um board híbrido muito legal, muito completo. Gostei bastante da escolha de pedais nacionais com pedais da China. Gostei demais da Danilo. Tem qualquer atualização, por gentileza, envia pra gente. Tamo junto, Deus abençoe. E se você chegou até aqui, não custa nada, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta. Falou, Deus abençoe e fui!